Bom, dito isso, pessoal, vamos começar a entrar agora de vez na teoria da disciplina. O primeiro passo que a gente vai dar é discutir teste de software. A ideia, a princípio, é tratar o teste de software dentro da fase de desenvolvimento. Quem aí já trabalha com desenvolvimento há mais tempo, ou quem tem mais experiência, sabe que para a gente entregar um software, ele passa por várias etapas. Ele primeiro precisa ser especificado, passa às vezes por um arquiteto para fazer um desenho, e isso chega no desenvolvimento. E depois do desenvolvimento, isso obviamente vai ser testado, verificado, até ser aceito pelo cliente. O que a gente está falando de teste aqui é o teste sobre a ótica do desenvolvedor, o teste que acontece no momento do desenvolvimento de software, certo? A intenção desse teste não é acabar com o teste que vem depois, com as próximas etapas. A intenção é chegar com qualidade nas próximas etapas para não agarrar o desenvolvimento, não atrasar. A gente quer seguir com fluidez e focar na qualidade daquilo que o cliente recebe mesmo, que é o software em si. Então as técnicas mais modernas, elas pregam que o desenvolvimento começa, que os testes, perdão, começam juntamente com o desenvolvimento. Ainda durante o desenvolvimento do software, nós já vamos fazer os primeiros testes. Então, esses testes, eles são organizados dentro de uma pirâmide, que a gente chama de pirâmide de testes, e que ela se organiza da base para o topo, na medida em que o processo caminha. Então, a gente primeiro faz testes unitários, depois faz teste de integração e depois faz teste de ponta a ponta. O formato dessa pirâmide, ele tem um porquê, né? Tem um porquê dessa classificação ocorrer dentro da pirâmide. Além da questão cronológica, né, da gente vir de baixo para cima construindo, então primeiro a gente começa a construir embaixo e vai evoluindo até o topo da pirâmide, não tem jeito de começar a pirâmide de cima, né, claro. A base é larga, no sentido de que a gente vai escrever muitos testes unitários, e durante o curso vocês vão observar isso, especialmente no primeiro capítulo. A gente escreve muito teste unitário, a gente escreve teste unitário o tempo inteiro. E tem um reloginho aí no slide mostrando que o tempo é curto nos testes unitários, ele é muito rápido, a velocidade é muito grande, a velocidade cresce na medida em que a gente aponta para a base da pirâmide. Então, os testes unitários a gente vai escrever uma quantidade enorme, um código muito pequeno, uma aplicação pequena, chega a ter centenas, milhares de testes unitários, e eles são muito rápidos. E se a gente olhar para o outro lado aí da pirâmide, a gente vai ver aí que o custo cresce na medida que a gente sobe. Então a gente está lá embaixo, a gente está onde o teste é mais barato. Teste unitário, então, a gente pode ter em mente que eles são baratos e são rápidos. E como eles estão na base da pirâmide, a quantidade é grande de testes unitários que a gente vai fazer. Bom, então o teste unitário é ótimo, né? Ele é simples, ele é barato, ele é veloz, e a gente vai escrever uma quantidade grande e a aplicação está pronta, né? Não é bem assim. Por outro lado, o problema dos testes unitários é que eles não são capazes de agregar tanto valor assim ao código que a gente está entregando. No sentido de que testes unitários não são capazes de garantir a qualidade necessária da aplicação. A gente vai ver isso na prática. Mas por quê? Por que isso acontece? Como o próprio nome sugere, testes unitários são feitos para testar uma unidade de código. A gente está aqui, por exemplo, trabalhando com JavaScript. Normalmente o teste unitário testa uma função, certo? Agora, aquela função naquele meio ali, ela é muito pouco, né? Tem muita coisa envolvida de programação, tem arquitetura, tem outras regras de negócio, desejos do cliente. Então, os testes unitários garantem o bom funcionamento, a boa implementação de uma função, mas não são capazes de garantir o sistema como um todo. E se eu vou saltar o meio, a gente vai para o outro lado, para a outra ponta da pirâmide agora. Vamos lá para o topo, onde a gente tem o teste ponta a ponta. Bom, o teste ponta a ponta, como o próprio nome já sugere, a gente vai testar a aplicação inteira. E a sua aplicação
ela pode ter diversos componentes, não só diversas funções, que a gente já testou, por exemplo, nos testes unitários, mas diversos componentes de software. Então, por exemplo, eu posso estar escrevendo uma Web API em REST, que tem uma série de URLs que eu estou expondo usando o Express. Eu tenho um banco de dados relacional, onde eu salvo os dados do cliente. No meio do caminho eu tenho cache, e aí essa minha aplicação precisa consultar uma outra aplicação via REST. Eu tenho esse link entre as duas aplicações que precisa ser testado. Se eu vou fazer um teste, eu às vezes preciso de uma base de dados, eu preciso de um cliente, e eu preciso de um cliente inadimplente, eu preciso de um cliente que está com pagamento em dia, eu preciso de um produto que tem no estoque, um produto que falta no estoque. Então nós estamos falando de dados, nós estamos falando de componente de software, e nós estamos falando, obviamente, também das funções do código que a equipe desenvolveu. E tudo isso, colocar tudo isso junto, é muito complexo. Então é por isso que esse teste é tão caro. É caro no sentido de tempo, né? Para organizar toda a equipe, eu preciso de um DBA aqui para assistir os testes, eu preciso de um desenvolvedor, de um arquiteto. É um teste fim a fim, o cliente tem que enxergar, ele tem que vir aqui, ver e falar, olha, tá errado, essa tela tá errada. Se for uma aplicação mobile, ou às vezes eu posso ter mais de um front-end, né? Posso ter uma aplicação mobile e um site, ele vai falar, eu preciso de um cara que vai trabalhar com mobile para testar, um cliente aqui que vai validar o que eu estou falando. Então, o cenário é complexo, assim, colocar tudo isso junto demanda tempo, demanda recurso. O teste é lento, porque a gente faz um evento, dá um clique num botão, faz um login. Agora vamos ver se carregou o perfil, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Cada ação naquela aplicação tem uma série de verificações para serem feitas. Salvou no banco de dados, comunicou com outro sistema, agora desliga o outro sistema e tenta repetir o passo. É muito complexo, assim, como vocês podem imaginar, à medida que o sistema que a gente está desenvolvendo cresce, fica um negócio infinito, assim, que a gente não tem, a imaginação vai muito grande. Então, o teste ponta a ponta, ele tem toda essa complexidade, mas, por outro lado, ele é o teste que garante que a aplicação está funcionando, né? Ele é o oposto do teste unitário, então. Ele é o que garante, olha, tá ok, é isso mesmo, o cliente vai assinar, vai apagar e a aplicação entra em produção e está pronto o projeto, está entregue, ou o produto está lançado, a nova versão. Então por que a gente não faz só teste ponta a ponta, né? Justamente porque ele é muito caro. Assim, um dos motivos é porque ele é muito caro. A gente não pode ficar o tempo todo desenvolvendo a aplicação para chegar lá no final, fazer um teste de ponta a ponta, ver que está tudo errado, voltar e ter que repetir todo o processo. E a gente não tem, muitas vezes, recurso para ficar fazendo isso toda semana. Não tem tempo de ficar fazendo esse teste todo mês, toda semana. Ele vai ocorrer, como ele está lá no topo da pirâmide, ele vai ocorrer poucas vezes durante o ciclo de desenvolvimento até a entrega. Então, a gente entender que ele é bom, que ele é completo, mas nem sempre é possível de ser feito com a frequência desejada, leva a gente a concluir que então eu não posso ficar dependendo disso. É por isso que eu preciso de outros testes que vêm antes, durante o ciclo de desenvolvimento, e que são mais baratos. Bom, e o segundo motivo pelo qual eu não quero fazer só teste ponta a ponta é que num cenário complexo desse, pegar um erro, entender por que uma causa, por que uma falha, qual é a causa daquela falha, por que aquele cenário aconteceu, aonde que está falhando aqui no meio disso tudo, é extremamente complexo. É muito mais fácil eu entender a raiz dos problemas num cenário isolado, num cenário mais controlado, né? Então por isso eu preciso de outros cenários de teste também, e não só o teste ponta a ponta. Eu preciso de outros tipos de teste. Então a gente já sabe o que é o teste unitário, a gente vai testar uma função, é rápido, é barato, mas não garante muita coisa. A gente tem lá na ponta o teste ponta a ponta, que a gente vai fazer poucas vezes, que vai englobar diversos atores do processo, desenvolvedor, DBA,
cliente, gerente de projetos, arquiteto, mas que é caro e é lento. E aí eu tenho o teste de integração, que é justamente o que está no meio disso tudo. O teste de integração, como o próprio nome sugere, ele é um teste onde eu vou ver se a integração entre partes está funcionando. Qual é a diferença dele para o teste ponta a ponta? É que eu não preciso de todos os componentes prontos. Eu posso, por exemplo, só testar a minha Web API e ver se ela está acessando o banco de dados. Ver se a minha camada de serviços passa pela minha camada de acesso a dados. Ver se o meu front-end está renderizando direitinho. E isso já é o suficiente, né? Então eu tenho alguns componentes integrando. Eu consigo ter um custo intermediário entre o teste ponta a ponta e o teste unitário, e eu consigo ter qualidade e garantia de valor agregado por aquele teste, e também intermediária entre os testes unitários e o teste ponta a ponta. Um comentário a mais, na nossa disciplina a gente vai falar de testes unitários e de testes de integração. O primeiro capítulo focado no desenvolvimento dos testes unitários e da aplicação. O segundo capítulo focado nos testes de integração, na medida que a gente evolui a aplicação, mas a gente não vai chegar nos testes de ponta a ponta, a gente não vai entregar isso para nenhum cliente, a gente vai parar no papel do desenvolvedor aqui, que é fazer os testes unitários e de integração. Bom, então qual é a ideia dos testes de software, de onde vem tudo isso? Testar em qualquer entrega de produto, de serviço, é uma ideia antiga, que remete a outras áreas que não a TI ou o desenvolvimento de software, mas especificamente na TI, nos anos 90, um desenvolvedor, arquiteto e líder técnico chamado Kent Beck estava trabalhando num projeto para a Chrysler de desenvolvimento e ele foi responsável, é o responsável por uma revolução na área, uma revolução de qualidade na TI, porque ele conseguiu agrupar nesse projeto, na equipe de desenvolvimento dele, diversas boas práticas e diversas práticas que estavam espalhadas no mercado e em livros, na academia, em diferentes fontes. E ele aglutinou tudo isso no processo, testou na prática, e esse teste virou um livro e uma série de artigos e virou uma prática que a gente denomina Extreme Programming, ou XP, né, que é uma metodologia de software que tem esse nome de Extreme, porque ela tem como ideia levar ao extremo as boas práticas. O que era testado na prática pela equipe de desenvolvimento era levado ao extremo. Então, assim, testar é bom, a gente precisa testar, então nós vamos testar muito. Trabalhar em pares, né? Um dos pilares do Extreme Programming, dessa metodologia, é que pessoas trabalhem em pares. Então, nós vamos trabalhar em pares o tempo inteiro, a maior parte do tempo possível, entre outras boas práticas que foram levadas ao extremo para garantir o sucesso do projeto. O porquê disso, né? Por que isso foi necessário? Porque em meados para o final dos anos 90, surgiram linguagens de programação orientada por objetos, né, principalmente o Java, e o surgimento das empresas .com, o crescimento, o boom da internet, começou a jogar uma pressão em cima da equipe dele por qualidade e velocidade muito grande. Então foi nesse cenário, nessa efervescência toda, assim, que o XP surgiu, a metodologia XP. Ela é ainda hoje considerada, vamos dizer assim, um dos principais pilares da metodologia ágil, né, que outras metodologias vêm depois, vêm sugando dela, vêm buscando, bebendo muito na fonte do XP, mas isso a gente deixa de fora, assim, nós não queremos discutir processo, nós queremos falar de tecnologia, mas só para entender o contexto disso. Ela é uma metodologia focada na qualidade, como eu falei. É claro que se ela tem a característica de ágil, a produtividade, a entrega também é foco, mas o principal foco é a qualidade. E uma das características do XP é que ele é um processo extremamente rigoroso. As outras metodologias que vêm depois, elas até abrem um pouco o leque, mas o XP é uma metodologia extremamente rigorosa
na sua essência, no sentido de que ela tem bases que ela não abre mão. Por exemplo, o TDD. O que é TDD? É o desenvolvimento orientado a teste. TDD em inglês significa Test Driven Development. Então, a ideia é que a gente descreva cenários que precisam ser testados, certo? E estes cenários de teste orientem o desenvolvimento. Então, a gente não começa a desenvolver se a gente não tiver um teste que falha e que precisa ser atendido por aquele desenvolvimento que nós estamos entregando. Tá ok? Um dos outros pilares é a revisão de códigos. Todo o código precisa ser revisado por um outro desenvolvedor, além do desenvolvedor original, né, do pai daquele código ali. Então, sempre vai ter uma outra pessoa lendo aquele código também. Quando a gente está falando de TDD, a gente está falando de testes unitários, tá? Então a gente desenvolve focado em testes unitários. Escreve um teste unitário para depois escrever um código. E além disso, diariamente acontecem testes de integração no final do dia. Então durante o dia as pessoas desenvolvem os testes unitários, desenvolvem o código, dá commit no Git lá ou no seu servidor de controle de versão qualquer, e aquilo vai ser testado junto com as coisas que seus colegas estão fazendo diariamente. Todo dia tem um teste de integração. É claro que com o passar do tempo, alguns processos tiram isso, e aí começam a... Então vamos fazer uma vez por semana os testes de integração para ficar menos rígido, mas assim, no XP ele prega que tem que ser assim, né? E um dos focos dele é dar confiança para o desenvolvedor. Então assim, desenvolve, se tiver que refatorar código, refatora, se tiver que alterar, altera, porque está tudo muito bem embasado em teste, o processo é rigoroso. Então, assim, para usar um português não muito formal, assim, põe a mão mesmo, mete a mão, altera e vamos testar com confiança, porque os nossos testes são seguros. É uma das ideias também. E como é um processo ágil, obviamente, né, foco na entrega em pequenos ciclos, né, entregar soluções simples, mas que resolvam com qualidade o problema do cliente. Simples porque a gente não quer ficar muito tempo desenvolvendo, né, a mesma ideia, mastigando ali e no final entregar uma coisa que o cliente nem queria. Então a gente faz um negócio simples e entrega para ele, mas ao mesmo tempo muito focado em qualidade. Então aquilo que é pequeno e simples vai agradar o cliente, vai ter muita qualidade. E é simples também, e acontece em pequenos ciclos, porque precisa estar adaptado à natureza do software. Então o XP é uma metodologia que aceita que o sistema vai passar por mudanças constantes, o software ele é naturalmente volátil, ele vai mudar o tempo todo, então em vez de lutar contra isso, nós vamos fazer um processo desenhado para que isso funcione da melhor maneira possível. De tudo isso que eu falei, é muita coisa de processo, mas é uma coisa que a gente precisa de entender para a gente saber por que nós estamos desenvolvendo da forma como a gente vai desenvolver. E a base são esses 3 pontos aí. A princípio, agora no primeiro capítulo, principalmente testes unitários e um pouco de refatoração também. Então nós vamos escrever muitos testes, tá? E por quê? Porque é a principal relação do desenvolvedor com a metodologia, que é basicamente a escrita de testes unitários, a refatoração e mais para frente no curso a revisão de código também. Nós vamos entender isso. E justamente pelo XP ser uma metodologia rígida, que exige que a gente trabalhe com o TDD, que a gente escreva testes para depois sim desenvolver a aplicação que resolve aquele problema, aquele teste proposto, que a gente precisa de entender do porquê do XP, sabe? A gente precisa de ter essa visão do porquê do processo, dessa rigidez dele, para a gente saber fazer testes unitários também que atendam de fato a um problema. E que não vire um negócio protocolar ali, burocrático, que vai tomar tempo e que não vai ser feito da forma correta, que aí não está agregando valor nenhum, né? Não está ajudando em nada a gente atingir a qualidade, só está consumindo tempo e esforço do desenvolvedor. Bom, então, uma das bases do XP, a gente entendeu a metodologia como um todo,
né? A gente saiu totalmente do mundo do desenvolvedor, falou de um monte de coisa. Agora a gente vai chegar mais perto um pouquinho e vai falar do TDD. O TDD é uma das bases do XP e é uma metodologia de desenvolvimento de software que está na vida do desenvolvedor, que trabalha com XP basicamente o tempo inteiro. É o que o desenvolvedor faz a maior parte do tempo quando ele está trabalhando nesse aspecto. Assim. Porque ou é assim, ou você não escreve bons testes unitários. Se não for feito assim, os seus testes unitários não são bons. Eles não entregam o valor que ele tem que entregar, que já é pequeno. A gente viu que já é pequeno, né? Já não é um teste de integração, muito menos um teste ponta a ponta. Mas se não for assim, ele vira burocracia. Então a gente começa por esse círculo, né? O ciclo do TDD começa por esse círculo vermelho aí, o red. O que é o red? O red é quando o desenvolvedor ele esvazia a cabeça dele de que ele é um desenvolvedor, e a gente vai fazer isso na prática daqui a pouco. Esquece que ele é um desenvolvedor e ele vai pensar como um testador. Então ele vai falar assim, o que é uma soma? Vamos supor que você vai escrever um programa mais básico possível, uma soma. Eu vou somar dois números. O que é uma soma? Uma soma, ela me dá que se eu tenho um número e eu te dou outro número, eu quero um terceiro número que represente o acumulado dos valores. Então, eu quero 2 mais 3 é 5. Pronto, esse é o teste. Então, você vai escrever um código, tá? Escrever um código que teste essa função. E aí, nesse momento, você começa a desenhar na sua cabeça a função que você quer usar. Então, se eu quero uma função que some dois números, eu tenho dois valores de entrada, né? Então, essa função, eu ainda não escrevi, essa função não existe. E eu vou, dentro do meu código de teste, escrever uma função. Qual que é o nome dessa função? Vai se chamar função de soma. Então, percebe que você já começa a desenhar o código a partir da visão de quem usa aquele código e a partir do resultado que você deseja. Então, você já começa a desenhar a função, eu recebo, eu passo dois números de entrada e eu espero o quê? Um resultado que a função vai me retornar, ou eu vou passar um terceiro parâmetro, que vou passar uma função onde ela vai salvar o resultado, talvez estou extrapolando, né? Não faz sentido, então eu posso aguardar um return dele com um terceiro número mesmo. E aí essa é a fase que você começa a pensar menos como um desenvolvedor, mas como alguém que está testando ali aquela função. E já tem nessa fase um pouco do esboço do desenho da função também. E eu já vou explicar o porquê disso. E aí a gente sai... Perdão, mais um comentário antes. Mas o código não existe. O código não existe, só existe o teste. Então o que vai acontecer? Esse teste tem que falhar. E isso é fundamental para o TDD. O teste tem que falhar. Então, assim, é meio que uma visão cética. Assim, me prova que isso não funciona, sabe? Me prova que esse teste não está pronto, que essa função não existe, que esse teste vai falhar. E aí, só então, depois que você tem um código que chama uma função de teste e que falha, você vai... o pessoal faz uma brincadeira que você vai tirar o boné. Você tira o boné vermelho e coloca o boné verde. Agora, você é um desenvolvedor. Mas você é um desenvolvedor dentro de um limite aceitável, um pouco preguiçoso. Assim. Você vai fazer o código mais simples possível, mas que resolva aquele teste. Então você vai escrever um código, às vezes você vai copiar e colar alguma coisa, tem uma constante que podia estar, por exemplo, no banco, e que você vai ler o valor da constante do banco, mas você vai colar aquela constante ali e vai fazer rapidinho e vai atender o teste. Esse código, como eu falei, dentro de um limite razoável, né, que também a gente tem que ter um pouco de bom senso, assim, mas ele tem que ser escrito para atender aquela solução. Ele tem que ser simples, você não tem que pensar em nada que seu teste não solicite. E aí, escrita essa função, se o teste passou, você está pronto para dar o próximo passo. Então, esse é o momento que a qualidade do seu código dá uma afrouxada. Se você é um desenvolvedor um pouco mais preguiçoso. Mas agora você sabe que seu código funciona. E você pode fazer a refatoração que você quiser nesse código. Agora é a hora que você vai fazer aquele código ficar bonito. Então, agora é a hora de pensar... Você vai tirar o boné verde e vai colocar o bonézinho azul. Né? Vai entrar nessa terceira bolinha aí. E é a hora que você vai pensar agora com a cabeça
mais focada no desenho da aplicação, né? Então, você pode pensar em otimizações de código, você pode pensar em reutilizar funções, você pode alterar funções que já existem, porque elas têm testes já escritos, então não tem problema, você não vai quebrar aquelas funções, né? Você tem que ter confiança, é uma das bases, tenha confiança para alterar. E vai deixar aquele código o mais profissional possível, o mais correto e o mais preparado. Para quê? Para você dar mais um passo. E aí você vai escrever um novo teste, esse teste vai falhar e a gente vai ficar nesse ciclo, né? A gente fica nesse ciclo o tempo inteiro. O quanto a gente fica nesse ciclo? A gente fica nesse ciclo passo a passo dentro da experiência do desenvolvedor. Então, o desenvolvedor mais júnior, ele vai escrever um teste, por exemplo, uma função, vai refatorar, vai voltar para o próximo teste. Um desenvolvedor mais sênior, um cara mais experiente, ele já pode escrever 2, 3, 4 cenários de teste, já pode passar algumas horas pensando em teste para depois fazer as funções, mas assim, tem que ser da capacidade de cada um. O importante é que seja passo a passo, no sentido de que você não quer escrever um monte de teste e até esquecer o que você fez. Você tem que ter um foco na sua cabeça em resolver aquele teste ali. É o que a gente chama de baby steps, né? Passo a passo, passo de bebê, passinho pequeno, mas aqui o passo pequeno é um negócio relativo, assim, não é uma medida de uma unidade, né, de medida. Assim. Então vai da experiência do desenvolvedor saber o seu limite ali, o que ele é mais tanto produtivo quanto capaz de entregar com qualidade. Bom, pessoal, então quais são aí, né, os benefícios que a gente observa trabalhando com essa metodologia? Primeiro, a capacidade que a gente tem de suportar constantes mudanças, né? A gente vai poder escrever novos casos de teste, corrigir alguns casos de teste e escrever código adaptado e ter a segurança, né, a confiança de que aquilo vai funcionar porque está bem testado e a mensagem do cliente ou de quem está desejando, do PO, dependendo do seu desenho aí de equipe e de processo, que aquilo vai estar bem entendido pela equipe de desenvolvimento, né? O XP é uma metodologia que remove esforço de outras etapas, como por exemplo a etapa de teste que vem depois, ou a etapa de design que vem antes, onde os arquitetos estão lá desenhando a solução, para focar mais no desenvolvimento, que é o que entrega valor de verdade, né, no fim da entrega do produto. Os testes vão estar automatizados, então nós vamos ser capazes de reduzir a quantidade de falhas que acontecem às vezes por refatoração ou por código mal escrito, né? E vamos fazer isso muito antes. Vamos trazer isso para a etapa de desenvolvimento, para que justamente a etapa de teste possa correr com fluidez e com rapidez também. E principalmente que o desenvolvedor mais sente assim o foco muito forte na especificação do cliente, porque os casos de teste facilitam isso. A especificação dos testes, né? Trabalhar voltado para um teste facilita a compreensão do desenvolvedor sobre o que tem que ser feito e a confiança que ele tem de que ele está fazendo o que é certo, de que ele pode refatorar, otimizar a aplicação com muita qualidade, sem que isso prejudique coisas que já estavam escritas ou outros artefatos que já estavam prontos. Bom, pessoal, então o objetivo dessa aula mais teórica assim, foi entender um pouco da estrutura da disciplina, né, dos desejos que a gente tem, alinhar as expectativas. A gente pode conhecer a pirâmide de testes, então a gente entendeu que a gente tem testes unitários lá na base, que são rápidos, são baratos, mas que não testam muita coisa, que tem esse nome de testes unitários, porque testam uma unidade de cada vez. A gente tem lá em cima os testes ponta a ponta, mas que são caros, lentos, mas que por outro lado são a garantia da entrega, garantem que aquela aplicação é o que tinha que ser mesmo. E a gente tem ali no meio os testes de integração, que a gente vai fazer menos um pouco do que os testes ponta a ponta, porque não são tão caros, então a gente pode fazer mais, mas a gente não vai fazer tanto quanto testes unitários, porque testes unitários são baratos, a gente está fazendo teste de integração um pouquinho mais caro, um pouquinho mais lento. Então, a gente conseguiu entender esses cenários, as características básicas de cada teste,
Como eu falei, a gente vai focar nas próximas aulas aí nos testes unitários, depois nos testes de integração. A gente pôde conhecer a metodologia XP, né? Um monte de coisa, de processo, parece que não tem muito a ver, mas tem, porque se a gente não fizer o desenvolvimento dentro da rigidez da metodologia XP, a gente normalmente não escreve bons testes, e a gente entendeu também o TDD e o ciclo de desenvolvimento, que é a base do que nós vamos fazer a partir de agora, que é quando a gente está no ponto vermelho, escrever um caso de teste, ver aquele caso de teste quebrar, né, passar para a fase verde, onde a gente desenvolve a solução, e depois a gente passa para a fase de refatoração, onde a gente dá um ajuste naquela solução da forma como a gente entende como a solução mais elegante. E aí, a ideia é que a gente passe o primeiro capítulo inteiro desenvolvendo uma aplicação, tá? Ou uma parte de uma aplicação, usando testes unitários e o TDD. E na próxima aula a gente vai começar a falar dos requisitos dessa aplicação antes de partir para o hands-on. Tá ok? Muito obrigado.